O fator da baixa umidade acaba piorando muito, principalmente as doenças respiratórias. Quando a umidade abaixo de 30%, isso aí já aumenta muito, principalmente quem já tem predisposições como rinite, asma, bronquite. E acaba favorecendo quadros de infecções mais severas, até como as pneumonias. E quem sofre mais com essa questão da umidade são os extremos das idades. As crianças e os idosos ficam mais suscetíveis a essas mudanças climáticas. Perfeito, doutor Jair. Eu tenho percebido que muitas mães se preocupam com relação àquele aspecto de bronquite que a criança tem. Bronquite e alergia são duas coisas semelhantes. Qual é a definição desses dois problemas? A doença chama asma, o pessoal popularmente chama de bronquite. Em mais de 90% das causas é relacionado com problemas alérgicos, sim. Seja por acúmulo de pó, seja por alguns cheiros que a pessoa tenha, ou às vezes até o mais raro, mas também coisas alimentares. E essas bronquites exacerbam nessa fase de inverno por mudança do nosso hábito, em ficar em locais mais aglomerados, casas mais fechadas, e o clima seco também, aumenta o número de partículas no ar, inalando aquilo piora os quadros alérgicos que são as bronquites. Esse tipo de tratamento, existe tratamento para isso, como vacinas ou não? Existe controle para asma, existe tratamento sim, tanto para asma como para rinite. Os tratamentos são protocolos mundiais. O tratamento é disponível inclusive na rede pública através do Programa Nacional da Asma e da Bronquite e da rinite também. Existe tratamento e existe até disponibilidade da medicação pela rede pública. É interessante notar que essa secura do ar, essa baixa umidade, ela cria um outro problema que o senhor mesmo afirmou aqui, com relação a problemas de ordem dentárias, né? Quer dizer, além disso, cria-se também esse problema. Tudo que for questão alérgica acaba piorando as vias aéreas de uma forma geral, nariz, orofaringe, e isso acaba aumentando o número de infecções do local. Por inalar mais partículas, por essas partículas mais secas ficarem mais grudadas, e o ar mais seco deixa as secreções mais espessas, dificultando o sistema de defesa do organismo, que precisa da secreção mais fluida para ele conseguir tirar aquilo dali. Por isso da importância da hidratação. E geralmente as pessoas não se hidratam, poucas. Ontem mesmo encontrei com um amigo e falei, não tomo água, não tenho por vício tomar água, não costumo tomar água. Isso é um outro problema sério, né? É um problema sério, porque a hidratação é fundamental para a prevenção dessas doenças. E a gente tem que lembrar que tomar água quando está com sede significa que o organismo já está sofrendo. A sede é um sinal que já está faltando água. Então a gente tem que tomar por manutenção, ter o hábito de tomar pelo menos um copo de água de hora em hora nesse período de inverno. Isso diminui muito os riscos das complicações com as doenças de inverno e esse clima seco. Quer dizer que quando a pessoa está com sede é sinal que o organismo já está reclamando. Exato, quando ela fica esperando ter sede para tomar água, a sede é um sinal de que já existe um sofrimento no organismo. A gente tem que tomar água para não ter sede. Isso mostra que o organismo está bem fluido, as secreções estão boas, não há necessidade de tomar em excesso. Com relação a métodos para se evitar isso dentro de casa, algumas situações que as pessoas colocam toalhas molhadas, baldes com água, isso resolve o problema? Ajuda sim. As toalhas molhadas na janela, os baldes com água, os umidificadores, são situações que ajudam na umidade local. Tem que lembrar que tem que ficar ligado ou umidificado por um período, tipo à noite, e durante o dia o ambiente deve ser arejado, para não aumentar demais a umidade no local, que também predispõe a doenças. E entre os cuidados com umidificadores, vaporizador, o umidificador é sempre melhor, porque os vaporizadores o ar é quente e para quem tem criança existe o risco de queimadura se for manipular o aparelho. Quando a criança já é um recém-nascido, existe a possibilidade de se evitar esse tipo de problema lá na frente, a alergia, a bronquite, com exames assim, preliminares ou... Não existe exames que a gente possa ver que vá prever se a criança vai ser um alérgico importante ou não. É mais uma avaliação clínica e o segmento. Por isso a importância de estar seguindo com o seu pediatra, que ele vai estar observando as variações clínicas desse paciente e vendo se ele geralmente existe um fator genético. Pais, mães, avós já são alérgicos também. Aí existe como o pediatra está orientando esses fatores alérgicos. Porque além de tudo isso, a gente tem percebido aqui que a pressão alta, ela é provocada também. Diabetes, aumenta, diabetes, né, doutor? Depressão, problemas do coração, tudo isso envolve essa sistemática de baixa queda na umidade do ar.
Isso, a umidade não é mais pelo clima frio, né? O frio predispõe a essas doenças vasculares e cardíacas. O frio a gente vai ter mais incidência das doenças coronarianas de uma forma geral. E isso piora outras doenças, como a diabetes e a pressão de uma forma geral. Então o ar frio, o clima frio ele já favorece as complicações dessas doenças que a gente já tem. Quer dizer, a maneira mais correta realmente de se evitar problemas maiores é se hidratar. A prevenção com a hidratação e com atividades físicas regulares, lembrando, evitar atividades físicas nessa umidade abaixo de 30%, no horário das 10 às 16 horas, evitar atividade em exposição ao ar livre. Se houver algum sangramento no nariz, que é epistaxe, né? Isso. Isso é agravado, isso deve ser feito de que forma para evitar isso? A hidratação das vias respiratórias, jogando soro fisiológico constantemente nas narinas e nos olhos, diminui essas incidências, principalmente hidratar bem as mucosas nasais, diminui o risco dessas epistaxes, que é por ressecamento dessas mucosas. Algum vasinho acaba rompendo e sangra bastante. Mas isso é autolimitado, basta conter um momento ali e se hidratar bem, que isso resolve. Doutor Jair, gostaria que o senhor ratificasse os tópicos importantes para a população evitar consequências maiores com relação a essa baixa umidade do ar. O principal é a hidratação, pelo menos a pessoa adulta, uns 2 litros de água por dia. Evitar a exposição ao ar livre no período das 10 da manhã às 16, 17 horas da tarde. Uma alimentação saudável, com bastante verduras e frutas, que isso também ajuda na hidratação. Nem pensar nessa época, de vez em quando até vai, mas é perigoso. E a hidratação de uma forma geral das mucosas, jogar soro no nariz, nos olhos, tomar bastante líquido, ajuda o sistema imunológico a se defender por si próprio. Existem alguns aparelhos que é colocado dentro de casa, é recomendável isso? Os umidificadores, eles podem ser usados dentro de um período do dia, tá? Cuidado quando for usar o vaporizador, que o vaporizador deixa o ar mais quente e existe o risco, por ele aquecer a água, de se a criança for manipular aquele vaporizador, de se queimar. Mas os umidificadores ou vaporizadores ou as toalhas molhadas são úteis sim no ambiente. Então banhos curtos, água mornas e rápidos também ajudam bem nisso aí. Não se recomenda nem muito quente, nem frio, nada. Não, água morna é melhor para a pele, principalmente das crianças nessa época.